meu nome é Valdemar Gabriel Júnior, eu sou daqui da região dos Amarais, de Campinas. Eu moro no Jardim São Marcos, onde a gente veio para cá quando eu fiz 8 anos de idade, a partir da segunda série. Então nós somos praticamente os desbravadores aqui, junto com outras pessoas que vieram com a gente, né? Na ocasião, viemos em 3 famílias, vizinhos nossos aqui, né? O bairro estava começando ainda. Em 70, a gente era uma família muito pobre, né? Nessa época que nós chegamos aqui, a nossa família todo mundo morava em barracos de madeira, né? E cada barraco era uma situação melhor ou pior do que outros, né? Tinha uns que conseguia ter boas madeiras, barraco bem feitinho, tinha outros que conseguia retalho de madeiras e faziam aqueles barracos baixinhos, né? E graças a Deus minha mãe conseguiu comprar um terreno com meu pai, né, aqui. E a gente não morava na região de favela, né, que nem existia naquela época aqui, né? Então todo mundo tinha moradias, eu morava assim em terrenos da prefeitura, cedidos para a prefeitura, né? Plantava alguma coisa. E todo mundo aqui, na ocasião, 69, 68, 1969, 68, né? Existia emprego para as pessoas, mas muita gente era bem pobre, assim, sabe? Mas assim, era pobre que tinha trabalho, não faltava muita coisa, né? Mas assim, a gente vivia pedindo ajuda também a instituições de caridade, né? Então, minha mãe mesmo aqui em casa, e meu pai faleceu em 1970. Né? De 70 para cá, nós conhecemos a igreja presbiteriana no Jardim Santa Mônica, que ainda ela era um ponto de pregação da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, em Campinas. Né? Quem cuidava do ponto de pregação era um presbítero chamado Luiz Benatti, e junto com ele tinha um diácono, que era o diácono Adonias Fernandes. Né? E o seminarista que trabalhava na igreja na época era o Paulo Venâncio, que hoje eu não sei se ainda vive, mas se viver, é um pastor já jubilado nessa. Quando ele chegou aqui em 70, eu estava na adolescência, né? Começando a adolescência, 11 anos de idade, né? 11 anos. E o Paulo Venâncio, ele conquistou assim o nosso carinho, o meu carinho, né? Porque naquela época eu gostava de ler revistinhas, gibis do Walt Disney, essas coisas. E a gente comprava gibis usados nas bancas de revista, né? Trocava, né? Você ia na banca de revista, você conseguia fazer uma troca ou comprar usados, né? E esse seminarista também, ele falou que gostava das historinhas dos gibis, né? Então ele, com essa desculpa de gostar de revistinhas, de gibis, né? Ele descia aqui em casa, ele era um seminarista muito presente, que visitava as famílias, tudo daqui do bairro. As famílias começaram a frequentar a igreja. Porque o que acontecia? A igreja presbiteriana, ela ajudava os pobres do bairro com cesta básica. Então, um determinado dia do mês tinha cesta básica, né? Então, nós fomos para a igreja dessa maneira, precisando de, de alimento cotidiano, de cesta básica. A minha mãe foi convidada para ir lá. Vai na igreja presbiteriana que eles ajudam as pessoas, né? E lá a minha mãe conta que a gente foi ajudado, né? Realmente a igreja ajudou com cesta básica. E também não existia naquela época, em Campinas, os postinhos de saúde, que a gente encontra em quase todo o bairro, tem postinho de saúde, né? Então não tinha remédio da farmácia popular, não existia esse negócio, né? Então a gente, para ir num atendimento público, ou era na Santa Casa de Misericórdia, através da assistência social, né, dos hospitais, né? Ou o Hospital Mário Gatti, que era um pronto-socorro, né? Que era da prefeitura pública, né? Então, para as pessoas que precisavam de remédio, recebiam receita, não tinha aqui no bairro, ou comprava na farmácia, ou ia ver alguém que conseguia, né? E a igreja, ela tinha um presbítero, que mais tarde foi um outro presbítero Naur, eu acho, né? Ele era diretor de um hospital, do Hospital de Campinas, e conseguia os remédios à amostra grátis, né?
Então a igreja lá tinha uma salinha que trazia os remédios de amostra grátis e ele analisava a receita das pessoas, né, que não podia comprar remédio. Então, num determinado dia do mês, as pessoas iam lá na igreja, faziam aquela fila lá na igreja, né? Gente, então ele pegava a receita, analisava, ele olhava assim, esse remédio aqui, deixa eu ver, esse daqui serve para você. E via o remédio que dava certo para a pessoa, e a igreja doava esses remédios para quem necessitava. Então, era alimento que a sede mandava alguns alimentos para ajudar, e muitas coisas, muitos alimentos eram dos próprios diáconos, do Adonias e do próprio Luiz Benatti, né? Que eles, do bolso deles mesmo, ele enfiava a mão no bolso e ajudava, né? E também tinha o presbítero do hospital que dava os remédios. Então, desse jeito, a gente foi conhecendo a igreja. Teve o Paulo Venâncio, que era o seminarista, né, que eu já falei, ele visitava a gente, né? E aqui era muito interessante, porque ele vinha aqui nos barracos, não tinha violência naquela época, embora tinha pobreza, mas não existia essa violência, medo de sair na rua, né? Então as crianças brincavam na rua até certa hora da noite. Tarde da noite pra gente era 9 horas, porque quando ele veio aqui para nos conhecer, a gente não tinha luz elétrica naquela época, né? Então a luz era de lamparina. Lamparina era o combustível dela era com querosene, em alguns lugares era com azeite, né, com óleo, né? Mas aqui na região era um objeto, parecia uma canequinha assim, que tinha um biquinho, que tinha um pavio dentro, né? E dentro desse reservatório tinha o querosene, que fazia deixar o pavio molhadinho. Então você acendia o pavio e ali você tinha uma lâmpada, né? Uma lâmpada. Então na nossa casa, que era o barraquinho, a gente precisava ir da sala para o quarto, do quarto para a sala. Você pegava a lamparina e ia caminhando com ela, né? Eu dormia com a lamparina e o nariz ficava preto de fuligem, porque o querosene ele eliminava uma fumaça preta, uma fumaça. Então na manhã seguinte a gente acordava com as narinas todas assim, com fumaça, assim, né? Mas graças a Deus não morremos, estamos vivos até aqui, nessa hora, né? Então qual que é a importância da igreja? Muita, né? Muita importância. E a igreja deu essa atenção. Através da assistência social também, a igreja ajudou a gente, né? E a minha mãe conheceu, como eu já falei, minha mãe foi para a igreja por causa da assistência social. E ali ela escutou o evangelho, né? E a minha mãe fala que ela foi buscar o alimento material e ali ela encontrou um alimento espiritual para a vida dela. E daí para frente Deus foi trabalhando na nossa vida. A gente que tinha veio do espiritismo, né, da terreiros de Umbanda, essas coisas lá atrás, né? Deus foi tirando isso do nosso coração, porque a gente conheceu o Evangelho, e o Evangelho não permite que a gente vá para esse lado. Mesmo que a gente alguns tentam torcer e dizer que sim, mas o Evangelho nos ensina que Jesus é o único caminho. Então aí a gente foi aprendendo sobre Deus, conhecer a Bíblia, a gente não sabia nada sobre Deus, sobre Bíblia, sobre nada. Então a igreja, ela veio nos trazer esse conhecimento da palavra de Deus e o que Deus queria da gente. Então, de maneira resumida, é isso como foi o nosso começo. Hoje em dia, você acha que ainda vale a pena ou a igreja deve avaliar? Porque isso foi uma necessidade, vamos dizer assim, né? Lá de trás. Hoje ainda é um caminho viável. O que você acha? Como que a igreja pode trabalhar hoje, nos dias de hoje, para alcançar essas pessoas, né? Eu acho que hoje exige mais sabedoria de quem está entregando os alimentos. Hoje exige-se mais isso. Porque lá atrás entregava o alimento para as pessoas que realmente eram pobres, precisavam daquele alimento, né? E não jogava fora nada, não desperdiçava nada, assim, né? Então, você estava entregando para uma pessoa que ela realmente precisava, né? Então hoje ainda vale
essa parte de ajudar assistencial, né, de ajudar com alimento, mas é preciso visitar, conhecer as pessoas. Eles faziam isso aqui em casa, né? Então, além da igreja, lá antes a gente era ajudado por outras instituições. O juizado de menores da cidade também tinha um programa assistencial, que eles ajudavam com dinheiro pouco, assim, para pessoa. Meu pai faleceu, né? Minha mãe viúva com 2 filhos. A gente era pequeno, tinha 11 anos quando ele foi para a igreja e minha irmã tinha 9. Então a gente teve a ajuda do juizado de menores também, né? Então eles periodicamente eles vinham aqui com a equipe, né? E outra, assim, havia interesse por parte dos pobres, que a gente era pobre, morava em barraca, tudo. Era a época que a prefeitura colocava aquela inspetoria do bicho barbeiro, porque o bicho barbeiro que causa problema de coração, ele invadia essa parte dos barracos, quem morava em barracos, moradia precária. Então volta e meia vinham aqui com as lanternas para ver se a casa não estava contaminada, para ver se as pessoas que estavam morando na casa estavam cuidando de limpar a casa, ter uma casa limpinha, né? Então não importava que você fosse pobre, mas tinha que ser um pobre limpinho, né? Que gostava de cuidar da sua casa. Então isso daí, e quando nós não precisávamos mais dessa ajuda financeira, nessa ajuda do juizado de menores, aí eles cortavam essa ajuda e passavam para outra pessoa que necessitava mais. Então tem que ter triagem, né? Vale sim ajudar assistencialmente, mas é preciso a triagem, né? Ver se a pessoa realmente é interessada. Então, às vezes, a pessoa tem gente que infelizmente gosta do assistencialismo e não quer saber de trabalhar mesmo. Então, é preciso também identificar isso. Naquela época existiam essas equipes, né, que eu falei, que identificava isso. Não, eles trabalham, eles estão melhorando a situação, né? A gente já pode tirar dele e passar para outro, porque ele já está com trabalho, já tem como sobreviver, né? Qual que é a diferença de um trabalho que você enxerga assim, a diferença entre um trabalho institucional, como você falou, vocês eram ajudados por outras instituições, e a igreja? Qual que foi o diferencial, a diferença entre a igreja e essas outras instituições, até às vezes que se dizem religiosas, né, e ajudam e tem às vezes um apoio de prefeitura e, e da igreja e da ajuda direta da igreja também? A igreja ela ajuda voluntariamente, né? E os membros da igreja se unem, né? Até nessa igreja que eu citei que a gente congrega, já existia os membros, a cesta do amor que chama, né? Então os membros, além deles terem a contribuição de membro com os dízimos, né, que também serve para essa parte deles separar para assistência social, também a gente, as pessoas, cada uma voluntariamente ajudava com alimento. Não é só alimento material, né? O alimento espiritual é o mais importante. Então isso daí a igreja sempre trouxe o evangelho, se firmar em Cristo, né? Aprender a palavra. Para em Cristo a pessoa vai tendo liberdade, né?